Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Como é bom ter a sua companhia. Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional, estudando o Evangelho de Mateus. Hoje chegamos no capítulo 27, penúltimo capítulo deste Evangelho tão precioso. Aqui nós vemos toda a saga de Cristo até a sua morte, crucificação e morte de Jesus. A primeira parte deste capítulo vai nos falar então sobre o remorso de Judas Iscariotes. E eu quero te convidar então a pegar a tua Bíblia, abrir comigo neste capítulo e vamos ler a partir do primeiro verso. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retruncaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oliveiro, para cemitério de estrangeiros. Nos deparamos aqui com a triste realidade de Judas Iscariotes. A tristeza dele ao se deparar com a condenação de Jesus, nós na verdade não conseguimos conjecturar o que é que passava na cabeça dele. Se era realmente intenção dele que Cristo Jesus fosse condenado, se era intenção dele que por meio desta prisão Jesus começasse uma revolução, muitas teorias surgem, mas a gente só pode tratar aquilo que é fato. E o que é fato é que houve um grande remorso ao ver Cristo Jesus sendo condenado à morte. Quando ele se percebe como um agente da dor que traiu o seu mestre, ele decide então devolver as moedas de prata como se pudesse então reverter todo aquele quadro. Os homens que anteriormente pagaram para que ele o traísse se negaram então a aceitar essas moedas. Disseram para ele: o que nos importa? Jogaram a culpa para ele. E aqui neste recorte nós já encontramos algumas lições, sabe? Quando as pessoas nos incitam ao erro, pode ter certeza de uma coisa: elas não estão dispostas a sofrer as consequências junto conosco. As pessoas nos induzem ao erro, mas a responsabilidade será sempre nossa. O problema é que muitas vezes nós caímos na síndrome de Adão, que é aquela de quem pecou, mas não reconhece o seu erro e sempre coloca a culpa no seu próximo. Adão fala para Deus: foi a mulher que o Senhor me deu que entregou o fruto para mim. Diante desse cenário, muitas vezes nós somos tomados então desta síndrome e ficamos tentando justificar os nossos erros. Isso, na verdade, é por não termos a coragem de lidarmos com as consequências dos nossos atos. A Bíblia nos fala que tudo aquilo que nós plantarmos, iremos colher. Isso vai existir sempre aqui nesta terra. É bem verdade que diante deste fato que nós encontramos aqui de Judas, ele não estava disposto a lidar com isso. A pressão foi tanta que ele tira a sua própria vida. Ele não conseguia lidar com o peso da consequência de seus atos. Muitas pessoas são tomadas de remorso justamente por isso. Não porque se arrependem daquilo que fizeram, não porque acham errado o fato de terem traído, mas simplesmente porque não têm coragem de lidar com as consequências dos seus atos. Judas Iscariotes olha para a sua vida e não consegue então administrar mais, ele se descompensa inteiro e decide então por fim a sua história. O que me chama a atenção é a ética dos sacerdotes. Aqueles homens estavam tramando a morte de Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo se negavam a receber de volta aquele dinheiro, dizendo que não era correto pegar de volta as 30 moedas e colocar de volta no tesouro. Eles deveriam comprar um campo, fazer daquele campo cemitério. Eles entendiam que aquele dinheiro era sim um dinheiro sujo. Sabe, a ética na má fé. Que coisa, né? Mesmo aqueles que estão praticando mal, de algum modo, conseguem instituir regras, limites para a sua perversidade. Dito isso, Cristo Jesus é levado então ao governador Pilatos. Chegando lá, ele é
fortemente humilhado, não só por Pilatos, mas também na sequência pelos soldados e todas as pessoas quando ele vai fazer o seu caminho rumo à cruz. O que nos chama a atenção nesse enredo aqui é que Pilatos não tinha desejo de crucificá-lo. Na verdade, ele tenta até propor uma troca. No dia da Páscoa era comum escolherem então um homem para ser solto. E aquelas pessoas que ali estavam gritavam: solte-nos Barrabás. Barrabás foi solto para que Cristo Jesus fosse crucificado. A cruz normalmente tinha as medidas daquele que seria crucificado, para que esse pudesse carregar a cruz e para que quando ele estivesse ali na cruz, aquela cruz não viesse a quebrar com o seu peso, pudesse sustentá-lo então durante todo aquele momento de horror. Barrabás, que quer dizer filho de Abas, Bar quer dizer filho de, e Abas quer dizer pai. O filho do pai foi absolvido para que Cristo Jesus morresse no seu lugar. Cristo Jesus é aquele que morreu no lugar dos filhos do Abba. Ele assumiu uma cruz que não era sua. E a prova disso é que logo na sequência ele não consegue carregar sua cruz. É necessário que um homem chamado Cirineu carregue a cruz em seu lugar. Ele é obrigado a carregar a cruz para Jesus, levando ele então até o local de martírio. Depois de ser espancado, chicoteado, zombado, cuspido, Cristo Jesus, agora sem suas vestes, está sendo crucificado ao lado de dois malfeitores. E eu te convido a ler comigo essa passagem. Versículo 32. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer o lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram a roupa dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desta forma, o nosso Senhor foi crucificado, assumindo uma cruz que não era sua, um lugar que não era seu, pagando um preço por algo que ele não cometeu. Sendo zombado por todos, escarnecido por todas aquelas pessoas, líderes religiosos, saduceus, fariseus, todas as pessoas estavam ali num cenário de espetáculo público de horror. Até os ladrões que estavam ao seu lado na cruz também estavam ali para ridicularizar e zombar dele. Diante de um cenário como esse, eu e você precisamos abrir o nosso coração e entender o alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Esse preço foi para que eu e você hoje tivéssemos vida. Quando Cristo Jesus morre na cruz do Calvário, o texto bíblico vai nos dizer que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Isso quer dizer que Deus não está contido num lugar santo dos santos. Hoje ele permeia toda a terra. O Espírito Santo faz morada em nosso coração. Graças à morte de Cristo Jesus, hoje eu e você fomos reconciliados com Deus. Diante de um ato de profundo horror, surgiu a salvação, a redenção. Depois da morte de Cristo, um homem chamado Arimateia foi lá e pediu o corpo de Cristo Jesus para prepará-lo, para sepultar. Já era chegada a hora derradeira para iniciar então um período de sábado. Tudo precisava ser feito às pressas. Ele vai lá, prepara o corpo de Cristo. Cristo Jesus é sepultado e colocam ali guardas para vigiar aquele local, evitando que alguém pudesse de alguma forma roubar o corpo de Cristo. É desta forma que se encerra o capítulo 27. Eu queria orar por você nesse momento. Eu queria abençoar para que você não viva uma vida de remorsos, mas sim de arrependimento. Para que você reconheça o preço alto que foi pago na cruz do Calvário por amor a você.
para que você entenda que Cristo Jesus morreu no seu lugar, para que hoje você pudesse ter vida e vida em abundância. Pai bondoso e querido, te agradecemos por tua santa palavra e pedimos, continua ministrando ela em nossos corações. Que possamos, ó Pai, estar sempre quebrantados, contritos, arrependidos diante do Senhor. Livra-nos, ó Pai, de toda a culpa, que possamos reconhecer o alto preço que foi pago na cruz do Calvário e viver para a tua honra e glória. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Que Deus te abençoe e não se esqueça, se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. Até amanhã às 21h30.